Eduardo, você sabe que a reação quando fala o seu nome é atrelada às pessoas te acusarem, te xingarem, etc. Não é só isso, não. Tem que me atrelar também o impeachment da Dilma, né? Muito, tem muito. os dois lados. Né? Mas quando eu coloquei lá, Eduardo Cunha, cara, tinha assim, sei lá quantos comentários, e assim, 90% de gente falando de corrupção, de prisão, disso, daquilo. Como é que você lida com isso e, principalmente, por que você, com tudo isso, não saiu de cena? Não, eu não saí de cena em primeiro lugar porque transparentemente eu vou debater com você. Na verdade, a minha condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Aquilo que aquele ex-juiz, chefe da organização política que comandava aquela operação Lava Jato... Moro. Ele veio aqui semana passada. Eu soube que ele esteve aqui. Mas eu não quis nem ver, porque não vale a pena perder meu tempo assistindo aquilo. Mas é importante que venha, é importante que ele seja confrontado e seja debatido. Todo mundo tem que falar. Mas, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo uma situação impressionante que precisa ser debatida do ponto de vista jurídico. Quando eu era presidente da Câmara, efetivamente, logo após a sessão que abriu o processo impeachment, que autorizou a abertura do processo impeachment, o processo impeachment é uma decisão monocrática minha para autorizar a abertura do processo. Ele foi instruído e teve que ser votado pelo plenário da Câmara, onde mais de 2/3 tinham que autorizar. Sim. Isso aconteceu em 17 de abril de 2016. Menos 10 dias depois, um parlamentar do Rio de Janeiro, usando o escritório que pertencia ao ministro Luiz Roberto Barroso, entrou com uma ação para me retirar, para ser afastado da presidência da Câmara, única e exclusivamente porque, como eu estaria na linha de sucessão, eu seria considerado vice-presidente da República, a partir daí eu não poderia assumir a presidência da República porque eu estava sendo denunciado no Supremo Tribunal Federal. E entrou numa terça-feira de tarde e marcaram a sessão para julgamento sem que o relator pedisse para quinta-feira de manhã. Exatamente isso que aconteceu. E o que aconteceu? O ministro Teori Zavascki estava há 6 meses com um pedido de afastamento meu, que o ex-procurador-geral da República tinha entrado no dia seguinte que eu autorizei a abertura do processo impeachment, e, consequentemente, depois de 6 meses, ele resolveu dar uma liminar para evitar que essa ação fosse julgada. E aí eu fui afastado do mandato de deputado da presidência da Câmara e proibido de entrar na Câmara dos Deputados. E não tinha uma maneira de eu confrontar isso. Como é que eu pude confrontar esse processo? Eu entrei depois, através de 3 partidos políticos, com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Foi a ADI 5526, que o Supremo julgou 1 ano e meio depois. O que pedia essa ação? Pediu o seguinte: não poderia ser me dado o afastamento sem submeter ao plenário da Casa, porque tinha que dar a interpretação conforme a Constituição fala para a prisão em flagrante. São medidas cautelares. Então, a medida cautelar tinha que ter o mesmo tratamento da Constituição, da previsão de prisão em flagrante parlamentar. E sabe por que julgaram isso 1 ano e meio depois? Que o Aécio Neves foi afastado do Senado e, com isso, deram ganho de causa à minha ação e o Aécio pôde ser submetido ao plenário do Senado e voltou do afastamento do mandato. Ou seja, o meu afastamento foi ilegal, porque não foi submetido 24 horas depois ao plenário da Câmara, e se tivesse sido submetido, certamente não teria sido confirmado pelo plenário da Câmara. Depois, com isso, sem eu poder entrar na casa, sem eu poder me defender, era para caçar o meu mandato. Caçaram o meu mandato e aí não deu. Menos de 30 dias depois que caçaram o meu mandato, o senhor Sérgio Moro decretou a minha prisão preventiva da denúncia que estava no Supremo. Essa prisão preventiva, que eu não tenho pena a cumprir, eu não cumpri pena nenhuma, simplesmente essa prisão preventiva que perdurou por 4 anos e meio, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de setembro de 2021. Igual o do Lula? Não, é um pouco diferente. Mais ou menos a mesma... Não é a mesma coisa, não. Eu vou falar. O senhor Sérgio Moro praticou uma fraude processual. O que ele fez? A denúncia que havia contra mim no Supremo Tribunal Federal, que tinha sido aceita pelo plenário do Supremo, tinha previsão do artigo 360 do Código Eleitoral. E simplesmente, quando desceu para lá, o Moro promoveu uma absolvição sumária da suposta acusação eleitoral para que pudesse ficar com a competência com ele. E aí, consequentemente, ele conduziu o processo. Por que o Supremo considerou que ele não podia ter feito esse ato? Ele tinha que ter mandado para a Justiça Eleitoral. Essa é a verdade dos fatos. Então as pessoas ficam... E ele me condenou em primeiro grau, me manteve a prisão preventiva pela condenação, foi confirmada no TRF, aquilo era uma organização, o TRF confirmava tudo. E é importante as pessoas saberem o seguinte: a lei das delações, ela fala explicitamente que ninguém pode ser condenado somente baseado na palavra do delator. Isso está claro na lei.
No momento que entraram com a minha denúncia, eles disseram que a lei da delação poderia servir para você aceitar a denúncia, mas jamais para condenar, que é o que está na lei. Depois o Supremo evoluiu que nem para aceitar a denúncia a palavra do delator servia. Agora, quando mudaram o Estatuto da Advocacia aqui, colocaram que não pode ter, com base em palavra de delator, busca e apreensão no escritório de advocacia. Agora reconhece que a palavra do delator não serve nem para denúncia. O Moro me condenou baseado na palavra de um delator. Uma palavra de um delator que dizia o seguinte, que ouviu dizer de uma terceira pessoa que não confirmou no processo que eu havia sido a última palavra na nomeação de um diretor da Petrobras. Coisa que o próprio Lula foi depor como testemunha no processo e negou. Então, é uma situação absurda. O que acontece? O senhor Moro condenou com base na palavra do delator, aí o Tribunal Regional Federal confirma, e quando você vai, o nosso ordenamento jurídico que está hoje, quando você vai para o Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, ou o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário com base em tese constitucional, eles não podem fazer reavaliação de prova. Então, o que acontecia com a Lava Jato do Paraná? O sujeito chegava no STJ e dizia o seguinte, eu fui condenado somente com base na palavra do delator. O que decidiu o ministro, que era o responsável pelos processos no STJ, que também era oriundo do Ministério Público do Paraná? Ele dizia o seguinte, para eu poder confirmar que você só foi condenado com base na palavra do delator, é preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7. O STJ só pode se pronunciar sobre matérias de direito e não reavaliar a prova. Então ele consolidava o absurdo dele. Ele condenava com base, a grande maioria foi condenada somente com base na palavra do delator. E era confirmada pelo TRF, e quando chegava no STJ, todo mundo confirmava. Foi assim que se deu em vários momentos. E você acha que o Moro fez tudo isso de caso pensado para aparecer politicamente, se tornar uma celebridade? Não, ele fez isso de caso pensado, e isso está claro pelo seguinte, quando você pega ele na Folha de São Paulo, em 2011, ele escreve um artigo de como fazer uma operação mãos limpas no Brasil e dá o roteiro de tudo que ele fez, porque, na verdade, a prisão preventiva era um sequestro. O Moro sequestrava a pessoa e o resgate era a delação. Quem não se concordasse com as delações que eram propostas dentro da cadeia, simplesmente sabia que ia ficar preso e não tinha mais jeito, que ia ser condenado e o STJ não ia reformar. Então o cara fazia a delação, cumpria o que eles mandavam. Teve gente, eu convivi com gente dentro de presídio que teve ofertas de delação, eu recebi oferta de delação também. O que acontece? Simplesmente, pessoas que aceitaram, me deram testemunho, que teve um cidadão que foi retirado do presídio, você tem que delatar falando do Eduardo Cunha. Se não falar do Eduardo Cunha, você não vai ter a delação aceita. E o cara falou, e é a base do processo. Então, essa circunstância do sequestro que o Moro promoveu, as pessoas sendo presas, principalmente depois que o Supremo, num certo momento, numa decisão de um habeas corpus, resolveu promover o cumprimento da pena em segunda instância, autorizou, que depois foi reformado, foi essa a razão que o Lula não foi preso em prisão preventiva. O Lula foi preso pelo cumprimento da pena em segunda instância.